Tem uma pergunta aqui rara, porque fala de uma doença rara, né? É uma doença de uma imunodeficiência, mas aqui, como é um canal aberto, é um canal onde a gente tenta enriquecer ao máximo o conhecimento, e conhecimento liberta, eu vou falar sobre essa doença rara, apesar de existirem mais de 30 mil doenças raras catalogadas. Então, se porventura você tem alguma doença rara ou você é algum colega médico que esteja pesquisando sobre a possibilidade de uma doença rara, existe um site muito bom chamado orfa.net, que ele é mantido pela Comunidade Europeia. Esse site tem a contribuição de vários pesquisadores no mundo, e quem me indicou esse site foi o meu professor, o professor Jacques Tremblay, da Universidade de Laval, no Canadá. Então é um site muito bom, excelente, para que vocês possam pesquisar informações sobre doenças raras. Mas é uma pergunta sobre o que é imunodeficiência combinada por RLBA. É uma imunodeficiência primária genética rara, caracterizada pelo início precoce de infecções respiratórias e recorrentes também. E tem uma combinação variável de distúrbios, por exemplo, de autoimunidade, pacientes que têm doenças de autoagressão. A gente sabe que as doenças de autoagressão elas podem ser duas: as doenças autoinflamatórias, que dão mais em crianças, e as doenças autoimunes, que dão em adultos. Autoinflamatórias, que envolve o sistema imunitário inato, aquele sistema imunitário que nós nascemos com ele, mais comum em crianças, como, por exemplo, a pifapa, que é uma doença onde a criança tem infecções recorrentes de repetição de garganta. Todo mês, naquela data certinha, a criança tem uma infecção. Vamos consertar isso aqui, tá? Isso aqui é ao vivo, então a gente acaba, de certa forma, usando palavras não apropriadas. Não é infecção, é inflamação de garganta recorrente de repetição. Então, todo mês a criança tem uma inflamação de garganta que parece uma infecção, faz antibiótico, faz anti-inflamatório, faz antialérgico, corticoide, e ela vai ter aquele mesmo período de progressão, vai recidir no mês seguinte, vai ter novamente o quadro de inflamação, tá? E a doença autoimune, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico e tudo mais. E essa doença, essa doença por imunodeficiência combinada por RLBA, ela também inclui em alguns pacientes quadros de anemia, hemolítica, ou seja, há a produção de autoanticorpos contra a própria hemácia, destruindo a hemácia, a chamada púrpura trombocitopênica, que é provocado também por esses autoanticorpos contra as plaquetas. Pode haver também o aparecimento de doenças linfoproliferativas. O que é uma doença linfoproliferativa? Que afeta o sistema linfático, que afeta o sistema sanguíneo linfático, por assim dizer. O linfoma, por exemplo, é uma doença linfoproliferativa. Pode também estar envolvido com doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são dois tipos de doenças inflamatórias intestinal. Pode dar uma colite inespecífica, ou seja, o paciente com uma inflamação do intestino de maneira específica. Pode dar um diabetes, ou seja, um diabetes muitas das vezes tipo 1, onde a gente tem a autoprodução de anticorpos contra o pâncreas. Pode dar processos de inflamação das articulações, artrite, e também pode dar dermatites de caráter inespecífico sem um diagnóstico definido. Além disso, a criança que tem a imunodeficiência combinada por RLBA, ela pode ter também uma falha no crescimento, ela pode ter um aumento do fígado e também do baço, e ela pode ter anormalidades no sistema endócrino, anormalidades endócrinas que também foram associadas a essa situação. Os achados, por assim dizer, o que a gente encontra em termos de laboratorial, de achados de alterações no sistema imunológico, elas incluem deficiências das células T, linfócitos T, reguladores, principalmente CD4, aquele linfócito T que é CD3, CD4, que expressa o CD25 e o fator de transcrição FOXP3, o linfócito T regulador CD4.
acaba tendo também uma diminuição das células B e também uma hipogamaglobulinemia por diminuição das células B. O que é uma hipogamaglobulinemia? Uma diminuição na produção de anticorpos, e a gente sabe quem produz anticorpos são os linfócitos B. Então, se você tem uma diminuição do linfócito T regulador, você vai acabar tendo todo um achado de doenças autoimunes, anemia hemolítica, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doenças autoinflamatórias em crianças. Você vai ter toda aquela situação púrpura trombocitopênica, e você pode ter também uma hipogamaglobulinemia por diminuição também de anticorpos específicos, né? Você vai ter anticorpos e células que vão ter uma reação de autoimunidade, e também acaba vendo uma diminuição também de anticorpos que vêm ali proteger por causa dessa hipogamaglobulinemia, tá bom? Então, um resumo que eu fiz para vocês da imunodeficiência de ARLBA. Se porventura você quiser ter mais informações sobre ela, você pode visitar o site chamado orfa.net, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.